Como eu disse ontem no short, hoje vamos analisar os detalhes se existe censura no Brasil e o que diz a Constituição Federal, especialmente no artigo 5º, e qual é o papel do STF nesse debate. Existe censura no Brasil? Essa pergunta não é simples de responder. E antes de opinião, precisamos falar de Constituição. O artigo 5º da Constituição Federal garante liberdade de expressão. Ele afirma que é livre a manifestação de pensamentos e proíbe expressamente a censura prévia. Então, vamos começar com precisão. Se a Constituição Federal de 1988 proíbe censura, por que o debate voltou com tanta força? E hoje eu vou analisar o que o texto constitucional realmente diz. E onde começa e onde termina o limite institucional. Liberdade de expressão é absoluta. Agora, existe a responsabilização posterior, caso você se ceda. Óbvio que isso acontece. Censura prévia é impedir que algo seja publicado. Responsabilização posterior é punir depois que algo foi publicado, caso tenha violado alguma lei. O papel do STF é ser guardião da Constituição. Mas aqui entra uma pergunta importante agora. Quando decisões determinam remoção imediata de conteúdo, isso é aplicação de lei ou expansão interpretativa? Quem define essa linha? De interpretações, e esse é o grande perigo. Interpretações erradas podem se voltar contra você, contra o povo. E quando essas interpretações se ampliam ao bel prazer, o texto deixa de limitar e começa a justificar. Aqui o debate sai do jurídico e entra no estrutural. E agora me digam com toda certeza, analisem bem antes de responder, tá? Quem fiscaliza o fiscalizador? Qual é o limite da interpretação? E quando o judiciário acumula a função de interpretar, executar e sancionar, a balança institucional vai para qual lado? Agora, preste atenção nisso. A história mostra que liberdades raramente são retiradas de forma abrupta. Elas são ajustadas, redefinidas, reinterpretadas, sempre com justificativas institucionais, sempre com discurso de proteção. Liberdade de expressão não existe para proteger discurso confortável. Ela existe para proteger o discurso incômodo. Se apenas o que agrada pode circular, isso não é liberdade. É seleção. E quando a seleção parte do poder, não estamos falando apenas de direito. Acabamos falando de precedentes. E precedentes moldam sistemas. E sistemas, quando se consolidam, não retrocedem facilmente. Então a pergunta não é emocional, ela é estrutural. Estamos diante de aplicação constitucional ou de um redesenho silencioso dos limites de liberdade? Porque quando o poder ganha o botão de desligar vozes, a democracia entra em modo de alerta. E aí eu te pergunto, existe censura no Brasil? Ou estamos normalizando um novo padrão? Olha, agora eu espero que vocês comentem, que vocês deixem aqui a sua análise, tá ok? Se você acha que esse debate precisa ser aprofundado, compartilhe esse vídeo com alguém que acredita que liberdade é inegociável. E se você é conservador e acredita em análise estratégica, inscreva-se agora aqui no canal e ative as notificações no sininho. Estamos indo rumo aos 100 mil conservadores conscientes. Siga o nosso Instagram, @TianeGoncalves Oficial. Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.